Olá, estamos mais uma vez aqui no Papo de Condomínio, agora dessa vez com as meninas super poderosas da advocacia, especialista em direito condominiais, a doutora Andréa Oliveira, que é advogada do escritório Queiroz, Barbosa e Bezerra, advocacia, com atuação na área de direito condominial, pós-graduada em direito processual civil pela PUC São Paulo, pós-graduada em direito imobiliário pela Escola Paulista de Direito EPD. EPD. E a doutora Williane Guimarães, advogada, consultora jurídica, compliance office condominial e imobiliária, consultora empresarial, especialista em negócios condominiais e gestão patrimonial e imobiliária. Gente, obrigado por vocês estarem aqui, recebido o convite. Lembrando que o Canal do Encontro é um projeto patrocinado e apoiado pela RNCR, Soluções Financeiras, a IP Elevadores, a Marcílio Mesquita, Advocacia, a Compacta, Administradora de Condomínios e Grupo Lordelo. Gente, vamos começar com o quê? Eu gosto de ver coisa polêmica, gosto de ver sangue nos olhos. Tratando-se de condomínio, tudo é polêmico. Então vamos lá, começando que o pessoal gosta muito, né? E os síndicos agora, os novatos que vão chegando, a gente sempre gosta de falar para a turma que está chegando agora, né? E assim, eu me tornei síndico, e agora? O que eu faço? Qual é a minha responsabilidade? E a gente fala muito na parte civil e criminal. Eu queria que vocês, começando pela doutora Andréa, e vocês podem chutar uma bola para outra, que eu sei que nessa parte de direito não existe uma receita de bolo e sempre alguém consegue ver, embora que esteja tudo ali escrito, mas alguém consegue interpretar uma coisa diferente da outra, né? Então, eu queria que a doutora Andréa já começasse dando os pontos principais que são importantes para o síndico que está começando agora saber e conhecer o criminal, a responsabilidade dele, criminal e civilmente, né? Certo. O síndico, ele representa legalmente o condomínio. Eu sempre digo que o síndico tem que ter conhecimento do artigo 1348 do Código Civil. Eita, lá, isso é até difícil de decorar. Lá vai estar as funções e atribuições do síndico. Mas o que é a responsabilidade civil e criminal? É quando o síndico ele não faz o trabalho dele de gestão de forma adequada. Quando o trabalho dele omissivo, se eu me corrija se eu não estiver certa, leva a uma contravenção penal ou a um crime, no caso eu deixo de fazer uma coisa que recolhimento previdenciário. Isso. Já recai numa criminal. E responsabilidade civil, o que eu sempre falo é que ter conhecimento do artigo, do Código Civil, o síndico ele tem que ler a convenção do condomínio dele, o regimento, tá sempre atento o que é de atribuição legal dele, porque ele responde legalmente, ativo e passivamente. E isso não quer dizer que ele não vai responder quando ele sair do cargo, não. Porque isso vai ser regressivo também na pessoa dele, mesmo que ele já tenha deixado o período do mandato. Então, assim, eu posso citar como exemplo de responsabilidade a ausência de prestação de contas. Ou ele tinha o dever de fazer uma manutenção, uma obra, não fez e aconteceu um acidente. Isso. Em decorrência disso. Outros exemplos no criminal. A parte de apropriação previdenciária, né? É importante que a gente sempre diga em relação à responsabilidade criminal que existem condutas às quais o síndico está obrigado a fazer ou a deixar de fazer. E aí, dentro dessa questão da responsabilidade criminal, por exemplo, entra um pouco do auxílio do trabalho da administradora de condomínios, quando o condomínio ele tem funcionários orgânicos, e aí ele deixa de fazer um determinado recolhimento previdenciário, e o síndico é responsável criminalmente por isso. Ele entra na questão do crime ele incorre no crime de apropriação indébita previdenciária. Dúvida. Deixa eu levantar a mão. Eu tenho funcionários dentro do meu condomínio, certo? E esses funcionários são terceirizados, né? Através de uma terceirizadora.
Se essa empresa que terceiriza essa mão de obra, ela não paga ou não recolhe os tributos para o funcionário dela, o condomínio tem alguma responsabilidade sobre isso? Assim, no âmbito trabalhista, né, o condomínio tem a responsabilidade subsidiária, mas na esfera criminal, quem responde por essa conduta é o síndico. Mas, complementando, o dever de fiscalizar é do condomínio. Se essas verbas, se essas contribuições estão sendo recolhidas. Inclusive, é uma causa, eu digo, de rescisão de contrato, se a prestadora não cumprir com essas obrigações. Então, isso aí é um ponto importante para na hora, mais para a parte de contratação, né? Sim. Então, quando você vai contratar, você verificar se a empresa recolhe, né? Recolhe direitinho os tributos, ou paga os encargos direitinho para os funcionários. E é bom saber que é bom a gente ler, estar por dentro do regimento do condomínio e entender ele de fato. E se tiver dúvida, quem a gente procura? Se a gente tiver dúvida na hora, na lida, porque nem sempre aquilo ali é bem um leigo. Claro, né? Um leigo, quando vai pegar aquele regimento interno ou as normas do condomínio, né? Nem sempre aquilo ali está com a linguagem fácil para um cara que eu sou morador agora, comprei, estou morando aqui agora e caí de paraquedas e me tornei síndico. Aí eu pego aquele meio de normas que tem ali no condomínio e geralmente assim, eu dou uma lida ali bem rápida. O que eu posso fazer para me orientar melhor? Seria, sei lá, ter uma assessoria jurídica, ter uma administradora por trás que me oriente em relação a isso? Sim, a administradora ela tem um papel, uma importância, ele pode dar sim, um auxílio ao síndico. As demais dúvidas corriqueiras naquele momento de início. Mas é muito importante que o síndico ele possua um advogado, uma assessoria jurídica, porque ele não vai ter só dúvidas, não vai ser só problemas em relação à convenção e regimento. Existem prestadores de serviços, funcionários, contratos, e tudo isso é bom ter que eu digo, a revisão pelo advogado também, não só deixar na mão da administradora. E aí a gente tem uma cultura muito forte de que o advogado ele só existe para sanar um problema que já está existente, né? Nós não temos a cultura consultiva e o advogado de condomínio, prioritariamente, ele faz esse papel de orientar o síndico, de levar situações para ele, orientações do cotidiano dele, que aí é o papel do especialista, né? Ele já tem situações corriqueiras, já trabalha com aqueles casos concretos, levar isso para o síndico para que se evite problemas futuros em relação à judicialização de demandas, por exemplo. Que é muito mais barato a gente fazer o consultivo para o condomínio do que o contencioso. Que é sanar um problema que a gente poderia ter sanado lá atrás com uma consulta, por exemplo. Então a gente só deixa para contar nas urnas. Sempre o melhor é a prevenção, né? A mesma coisa é a questão de obras. Então, pegando o gancho da obra também, e voltando um pouco para a parte de responsabilidade, né, a gente tem a parte da responsabilidade do síndico na questão da contratação da obra também e na benfeitoria em relação ao prédio. E quando ele deixa de arcar com essa parte de ele ser negligente com a questão da manutenção, acarreta alguma coisa também, não? Isso. Fazendo um paralelo nessa questão criminal, existem obras emergenciais que necessariamente precisam ser realizadas pelo síndico. E aí, quando ele deixa de realizar essas obras, né, ele pratica um ato omissivo e, em decorrência desse ato, isso vem a causar uma lesão à integridade de algum morador, ele responde criminalmente por isso, né? Porque o síndico ele tem a função de garantidor, ele tem a função de evitar que determinadas situações aconteçam. Então, até essa parte de bombeiro também, né? Isso. Preste atenção também nas normas, tem um calendário, né? Aliás, tem algum lugar que a gente possa ver isso, ou tem um calendário periódico que oriente o síndico? Não. Existe isso.
Não, o que eu digo é que o síndico ele deve ter um plano de manutenção, que aí quando eu venho para prevenção, quando ele tem aquele plano de prevenção, de manutenção para fazer aquelas obras, as que não precisam, claro, levar para a assembleia, enfim, para manter o condomínio funcionando, para não chegar ao momento que aquilo já não mais suporta, né, e eu tenho que fazer emergencialmente. O plano de manutenção é importante por isso, porque aí vai dar periodicidade para que ele fique fazendo determinadas obras no condomínio. E aí entra a importância do papel do engenheiro, né? Ele Isso. quem dá suporte ao síndico nessas funções. Nós, como advogados, a gente passa todo o embasamento legal de como é que deve ser realizados determinados tipos de obra, dependendo daquilo que o síndico deseja fazer, mas o papel do engenheiro do arquiteto dentro do condomínio também é imprescindível nesse sentido, em relação à obediência do plano de manutenção que todo condomínio deveria ter. Que inclusive o município de Natal já tem a lei de inspeção predial, que obriga os prédios multifamiliares, comerciais, prédios coletivos, a possuírem o certificado de inspeção predial. E como se tira isso? No caso, o condomínio vai contratar um engenheiro, o arquiteto, porque é ele o capacitado para emitir o laudo. E ele vai fazer todo o levantamento do que é preciso, de adequar, enfim. No final, ele vai emitir um laudo. E com esse laudo, ele vai no órgão competente da prefeitura para requerer o certificado. No entanto, esse certificado só é emitido quando o condomínio adequa todas aquelas exigências que o engenheiro e o arquiteto fez. E se o condomínio não fizer isso, esse plano, o certificado de inspeção de manutenção predial, o que é que acontece? Existe a sanção, né? Multa. Incorrem penalidades que vão de R$ 1.000 a R$ 5.000 e ainda tem a penalidade criminal por isso. Por essa conduta. Aí a gente entra de novo na responsabilidade. E tem que ser um engenheiro credenciado ou só pode ser qualquer engenheiro? Não. Precisa que seja um profissional habilitado, que tenha um curso de inspeção predial e que obedeça às exigências da lei de inspeções prediais. Então não pode ser qualquer engenheiro? Não. Ser... Isso, no caso do município de Natal, mas existem outros estados, por exemplo, o estado de Fortaleza. Essa lei nossa é de janeiro desse ano, mas Fortaleza é de 2012. Cada estado vai disciplinar a sua forma e a questão das multas e a questão também do tamanho das edificações. Por exemplo, a nossa, edificações com mais de 3 pavimentos, né? E aí cada estado vai disciplinar da sua forma qual o tipo de penalidade e como deve ser esse certificado, essa obediência para que seja cumprido esse certificado de inspeção predial. Caramba!